texto da lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Durante a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias e nesta última viagem ele então acontece esses episódios que nós vamos estudar nesta manhã. 3 capítulos dessa lição de número 7. Essa lição nos traz o Espírito Santo no ministério de Paulo, o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade, e também a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Então vamos ao primeiro tópico desse estudo, que é justamente o Espírito Santo no ministério de Paulo. Paulo, nós já conhecemos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele é tomado por uma grande luz que aparece a ele, e ele então cai da sua cavalgadura e é confrontado pelo Senhor Jesus. Mas quem era Paulo? Paulo era dedicado, ele mesmo fala, é da tribo de Benjamim, ele é ali fariseu, cumpridor da lei, dos mandamentos, estudioso da palavra de Deus, cumpridor dos deveres que a lei estabelecia, buscou conhecimento, não estava sendo chamado por Jesus simplesmente porque Jesus queria transformar apenas o perseguidor em perseguido. Não. Jesus olhou para a qualidade de Paulo como pessoa conhecedora da palavra. Então o Espírito Santo no ministério de Paulo começa já com a chamada de Paulo, quando ele está indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Então o Espírito de Deus, Jesus aparece para ele, aquela glória envolve, ele cai, e nós conhecemos o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, narra este episódio em que ele então fica com a glória do Senhor cego por alguns dias, 3 dias, vai para a casa de Ananias, fica ali, e lá o próprio Senhor Jesus diz: vai lá que eu vou te dizer acerca do que tu deves fazer. Aí é um ponto muito importante da fala de Jesus para Paulo: eu vou te ensinar. Então Paulo tinha conhecimento do Antigo Testamento, mas agora precisava ter o conhecimento do Novo Testamento para ser considerado o apóstolo dos gentios, para ser levado então para pregar e anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus que já tinha sido estabelecido. E aí então nós podemos observar na primeira lição o Espírito Santo no ministério de Paulo. Então Paulo ali é tratado lá na casa de Ananias, é batizado. Paulo se prepara para fazer a obra de Deus. Ele não ficou 3 dias cego, levantou 3 dias dali e já saiu fazendo missões. Não, Paulo se preparou. Foram mais de 10 anos estudando, lendo, orando, principalmente falando com Jesus no tete. Diz o texto que Jesus o arrebata e leva ele para conhecer coisas que ele mesmo diz: o nosso coração não está preparado para ver, contemplar as coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo, de todo o seu coração, amava, buscava e se relacionava com Jesus, a ponto de Jesus lhe dar todas as instruções como ele deveria fazer, até as viagens missionárias. E nessa terceira viagem, na aula anterior, falamos sobre o começo desta terceira viagem. Então ele sai
da Antioquia da Síria, que é do lado oriente, e vai até Icônio, Listra, Derbe. E quando ele chega na Antioquia da Pisídia, que já é ali na região oriental, né? E ele para e se prepara para ir a Éfeso. Pois bem, a restauração da verdadeira doutrina. Primeiro ponto lá, pedir que algum irmão leia para mim o item número 1. Ao chegarem a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Atos 19, do 1 ao 3. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. Atos 19, 4 a 7. O texto revela que todo o verdadeiro derramamento do Espírito começa com o alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo o fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito. João 16:3. Amém. Então, começa então a restauração da verdadeira doutrina. Estava ali, na cidade de Éfeso, antes da chegada de Paulo, Apolo, um exegeta também, conhecedor da palavra, estudioso. Algumas pessoas atribuem a ele o livro de Hebreus, né? A ele, a Paulo, a Barnabé. Somente a Bíblia trinitariana atribui a Paulo a autoria de Hebreus. As demais Bíblias sempre consta como desconhecido, mas o fato que Apolo era um conhecedor, um instruído, só que ele tinha passado em Éfeso e deixado uma doutrina do batismo do arrependimento, que é o batismo instaurado por João Batista, né? Eis que, pois, envio a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Então João Batista, ele batizava para o arrependimento. Então o batismo nas águas, ele é para o arrependimento. Nós cristãos, quando nós decidimos morar no céu eternamente com o Senhor, nós fizemos essa confissão pública. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz que nós precisamos com a nossa boca confessar, né? E no nosso coração crer, porque com a boca nós confessamos para o arrependimento, aí vamos para a vida nova, renascidos, né? Regenerados pelo Espírito do novo nascimento, nós nos arrependemos, batizamos na água, e aí com o nosso coração nós cremos. Esse coração não é só um órgão, não. Ele é a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa alma, o centro da nossa alma e das nossas emoções. E aí nós então passamos para o cristianismo. Então estamos agora cobertos por essa proteção e por esse projeto de Deus para a vida eterna. Então Apolo tinha passado por Éfeso e instruído os cristãos, mas ele tinha apenas instruído os cristãos sobre o batismo do arrependimento. Precisava então ser mergulhado no Espírito, porque João Batista, lá em Mateus 3,16, ele fala: eu vos batizo com água para remissão dos pecados. Então o batismo nas águas é para a remissão dos pecados. Não tem como ser perdoado se não se batizar. Então o cristão precisa se batizar. Ah, irmão, mas o Dimas da Cruz não se batizou. Nós estamos agora falando da doutrina da igreja. Não foi casos excepcionais que Jesus realizou, até porque não havia mais tempo, né? Agora, nós conhecemos a verdade, então nós nos batizamos nas águas, né? Recebemos a remissão dos pecados
e automaticamente somos, como Filipenses 2 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa, Efésios 2:1. Então o que acontece? Paulo chega a Éfeso e encontra a situação apenas do batismo nas águas. E aí ele pergunta, mas vocês já foram mergulhados no Espírito? E aí eles respondem, nem sabemos que tem Espírito, né? Então, Paulo restaura essa verdadeira doutrina, porque essa é a doutrina bíblica. Nós temos que confessar o Senhor Jesus, nos batizar nas águas, e aí somos mergulhados no Espírito. Por isso que João 4:23 diz que o verdadeiro adorador, né, e adoração ali vem do proskuneo, do grego, que é se prostrar. Então se você se prostra, se rende ao Senhor, né, você é um adorador dele. Ontem falamos aqui sobre o endemoniado de Gadareno, que veio e prostrou-se diante do Senhor Jesus. Ali não foi uma adoração, ainda que o termo é proskuneo, de adorar, porque o termo grego proskuneo quer dizer prostrar-se. Então ele veio em reverência à majestade do Senhor, se dobrou diante de Jesus, mas não era aquela adoração voluntária que Jesus disse para a samaritana lá no poço de Jacó. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, ou seja, tem que ser mergulhado no Espírito Santo e em verdade, cumpridor da ordem do Senhor. A verdade é a palavra do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Amém, queridos? Então Paulo, ele restaura essa verdadeira doutrina do batismo nas águas, mas também o mergulho e o batismo no Espírito. Quando João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem outro, né? O outro que vos batizará com o Espírito. Então, o batismo no Espírito não é propriamente só para receber o dom de línguas, não. Isso são evidências do batismo. Fala em língua quem é batizado no Espírito. Muitos podem ser batizados e não falar em língua. Até porque eu acredito que em Marcos 16:16 diz assim, ó, estes sinais se seguirão aos que creem. E tem muita gente que crê no dom de línguas no irmão, crê no dom de profecia do outro, crê nos milagres do Espírito por visão, por curas, libertações no outro, não crê em si, porque crer em si, esses sinais se seguirão aos que creem, e não os sinais se seguirão crendo ou não, sinais não, os sinais em si se seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão outras línguas. Então, o falar em línguas é apenas a evidência do mergulho no Espírito, porque é preciso ser batizado no Espírito. Se não for batizado no Espírito, nem adorador é, porque a Bíblia mesmo diz, João 4:23, os verdadeiros adoradores, porque havia a falsa adoração. Se existe o verdadeiro adorador, também existe o falso adorador, né? Se existe a palavra da verdade, também havia a palavra da mentira. E aqui nós vamos ver nessa lição que depois eles se livram dessas palavras de mentira, esses livros, termos. Vamos lá. Então no item 1, a verdadeira doutrina. O item 2, alguém lê por gentileza? O ensino perseverante diante da resistência. Vamos lá. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Contudo, a resistência cresce, e muitos passam a falar mal do caminho. Expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade e discernimento.
Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços sem comprometer sua identidade. Então, Atos, capítulo 13, versículo 43. Vamos lá, abre lá, vamos ler. Atos 13, 46. Diz assim, ó. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Está vendo? Então, sempre há resistência da palavra de Deus. E havia em Éfeso também a palavra de Deus, resistência. Nós vamos ver nos estudos mais adiante que eles criaram um grande tumulto por causa da pregação da palavra de Deus. A palavra era pregada por esses cristãos ali, que Apolo já tinha levado o evangelho. Mais à frente, Paulo chega e percebe esse tumulto, esse desconhecimento da palavra de Deus, e começa então a restaurar essa doutrina. Vocês precisam batizar nas águas, mas vocês têm que confessar o Senhor publicamente. Eu vou lhe impor as mãos e vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, porque essa é a autoridade do cristão: impor as mãos e os curarão. Então, quando nós estendemos as nossas mãos para orar pelos irmãos que vêm aqui na frente, os irmãos que vêm aqui doentes, abatido, não só doença física, mas emocional, psíquica, psicológica, enfim, o mundo lá fora aflige, e nós aqui estamos protegidos diante do templo, diante da igreja, diante de Deus, no meio dos irmãos, há um braseiro, a gente se cuida e se protege, nós estamos unidos. Então as pessoas vêm lá de fora, nós temos autoridade para descer ao altar santo de Deus, colocar as mãos e orar para essas pessoas serem curadas, sair renovado, diferente. Eu estava tão ruim, mas tão bem. Aos testemunhos a gente vê isso. Então esse poder é necessário. Paulo restaura essa doutrina. Nós nem ouvimos falar ainda que existe o Espírito Santo. Aquele verbo ali, a gente já aprendeu que é no particípio, né? Vocês já foram batizados quando crestes? Ou seja, quando a pessoa confessa a Jesus no seu coração, crê, ele já automaticamente é mergulhado pelo Espírito. Batismo nas águas, como falamos aqui, é para a remissão dos pecados, para abandonar as velhas práticas, para sepultar o velho homem e nascer novamente regenerado, vivificado pelo Espírito Santo. Então, essa doutrina, né, o ensino perseverante diante da resistência, havia essa resistência. Só para contribuir, né, sobre a questão dessa resistência, né, que diz aqui a epígrafe, né, que é o ensino perseverante diante da resistência. Aí o comentarista da lição, ele vai botar ali no último parágrafo, vai dizer assim, em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito Santo conduz a igreja a novos caminhos. Né? Então, infelizmente, o que a gente tem visto é que as pessoas elas resistem ao Evangelho, mas ao mesmo tempo o que está trazendo o anunciador, às vezes fica insistindo, e às vezes causa até uma confusão, uma contenda ali, pelo fato de que a pessoa está resistindo, mas a pessoa está insistindo. A pessoa está resistindo, a pessoa fica insistindo, mas ela já está resistindo, né? Então o que acontece aí? Aqui o comentário diz que nessa polarização da questão da crença, da religiosidade que existe hoje na sociedade, a gente vai pregar para alguém, vai falar para alguém, as pessoas resistindo, porque o Espírito Santo não mandou a gente converter ninguém, mandou a gente anunciar. Se a pessoa resiste, o Espírito Santo leva lá para outro caminho, outras pessoas precisam ouvir, e não nós contender com aquela que está resistindo, porque a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, e o Espírito Santo vai me levar para outros caminhos, para me pregar a palavra em outros. Não eu parar, não adianta pregar, não adianta. É isso que chama a atenção no comentário, né?
Sim, a resistência sempre vai haver. Até porque o 1 João 5,17 diz que o mundo vive no pecado. O mundo está morto no seu pecado. Então uma pessoa que vive no mundo, que não conhece Jesus, que tem lá suas tradições da família, alguns são meio cristão, meio espírita, enfim, a pessoa está talvez possuída de espíritos malignos. Então você vai semear a palavra de Deus, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Você vai semear a palavra. A melhor palavra é dizer que Jesus te ama. Olha, Jesus te ama, porque o mundo aflige e diz: ninguém te ama, ninguém te quer. O diabo quer que a pessoa se suicide, a pessoa se enforque, se mate, se jogue embaixo do caminhão, no abismo. O mundo quer matar, roubar e destruir, como João 10 fala. Agora, nós, os evangélicos, que conhecemos o evangelismo, sabemos que temos que pregar a palavra, porque é comissão do Senhor. Mateus 28:19 diz que nós temos que ir e ensinar. Então ir e pregai, ensinando. Então, o ensinando não é eu dizer para vocês o que vocês têm que fazer, é mostrar para vocês pela minha vida o que eu faço. E aí vocês vão aprender, e eu estou ensinando da forma que eu vivo. Eu não posso vir aqui dizer para vocês: não roube, não mate, não peque, e eu mato, roubo e peco. Eu não estou ensinando, eu estou apenas anunciando. E essa anunciação vazia é que muitas vezes recebe resistência. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa que nem eu mesmo vivo. Então eu tenho que anunciar o Evangelho dizendo: Jesus te ama, isso que é importante, e que você um dia vai morar na eternidade com Ele. Aqui, se quer viver do jeito que você quer, viva, só que aqui vai acabar. Aqui tem um dia do nascimento e um dia da morte, que caminho para se encontrar. Você escolhe como quer se preparar para a eternidade, ou com Jesus ou sem Ele. Até porque, na sociedade de Éfeso, os cristãos eram chamados de caminho, A igreja, na época, era chamada de caminho. Então, era o caminho. João 14,6, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando se fazia referência dessa igreja, eles falavam assim: nós estamos na igreja do caminho. Qual caminho? Aquele que disse: eu sou o caminho. Então, havia esse grupo de cristãos nessa igreja denominada Caminho. Como é que eles tinham lá o nome, lá na placa, bem grande, lá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Não, era um peixinho desenhado na porta, assim, esculpido com pedra, assim, riscado, assim, um peixinho. Esse peixinho que a gente vê muito nos carros, do lado ali, ele, em grego, ele significa irtis. Irtis. Essa palavra no grego, ela forma um acróstico de cima para baixo, irtis, que quer dizer Jesus Christus Rios Theos Soter. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Então os judeus olhavam, os judeus cristãos, já tinham aceitado Jesus, já tinham sido batizados nas águas pelos apóstolos, pelos discípulos, enfim, nós estamos falando aqui do primeiro século da igreja, em Éfeso. Então eles olhavam aquele sinal: olha, a igreja do caminho, e eu vou entrar. E entravam nessa igreja do caminho. Eles eram conhecidos por caminho. Até Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 4, quando diz: e é pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, porque eram parecidos com Cristo, na forma de agir, na forma de falar, na forma de se postar, na forma de caminhar, na forma de viver uma reverência ao Senhor Jesus. Não era feito de qualquer jeito, não é aquele cristão relaxado, sabe, barbudo, cabeludo, que não dá testemunho de uma transformação. Eu vou falar, por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso, que nós temos que se portar
de maneira diferente do mundo. Se nós formos igual ao mundo, como é que eu vou chegar para dizer, Jesus quer mudar a sua vida? Mas não mudou a sua. Como você quer falar para mim mudar? Onde você primeiro? Eu li um livro, eu não me recordo, tinha um testemunho de um missionário que ele foi para uma aldeia, irmão Frank, e chegou lá na aldeia, ele sabia falar a língua a língua indígena deles, né? E teve um missionário que visitou ele, mas não sabia falar a língua deles, um missionário interior. E aí quando esse missionário chegou lá e começou a pregar sobre Jesus, os indígenas falaram assim, ó, ele já esteve aqui. Ele já esteve aqui, esse aí já esteve aqui, ele fazia essas coisas aí, ele já esteve aqui. É o missionário anterior, que não falava a língua deles, mas dava testemunho de Cristo. Então, quando ele começou a pregar o Evangelho dizendo o que Cristo fazia, os indígenas, não, ele verdade, esteve aqui. é verdade. Ele esteve aqui. Então, o ensino perseverante diante da resistência. A sociedade vai nos resistir, meus irmãos. A sociedade vai dizer para você assim, uma geladinha, final de semana em casa com a mulher, não dá nada. Um vinhozinho na janta. Eu fui para a Bahia pregar no congresso, lá me convidaram. Quando cheguei lá, fui na casa do pastor, lá da igreja, lá, pastor Fábio, senta, vamos almoçar conosco e tal. Sentei, tudo bem. Você abrindo o vinho, botando. Esquece, irmão. Não, aqui a gente era a Assembleia de Deus Madureira. Eu digo, não bebo, irmão, não bebo, porque a gente vai pregar à noite aí. Não, eu também não tenho esse hábito de beber. Não, aqui a gente toma, não dá nada. Eu me escandalizei, irmão. Então assim, hoje a gente se converte para exigir do Senhor a manifestação do seu Espírito na nossa vida. Senhor, cumpre a tua palavra. Tu falou em Marcos 16, esses sinais se seguirão aos que creem. Eu creio, larguei tudo para fazer tua obra. Agora eu quero ver os sinais teus na minha vida. Quero orar aqui, quero ver gente sendo curada. Eu quero profetizar ali de cima a vida ser transformada. Se não for para ser assim, eu não quero ser cristão, assistir culto. Eu não venho aqui para assistir culto. Longe de nós ser assistente, nós somos discípulos. Discípulo ouve e anuncia, escuta e prega. Esse é discípulo. Agora, sentar aqui para ver o que vai acontecer. Esse pregador não era bom. Esse cantor não prega. Irmão, nós estamos numa escola que eu estou aqui para ensinar vocês. Eu não estou aqui para passar a mão no coração de ninguém, para dizer, continua assim, não. Quer morar no céu? Tem preço. A graça vem do original grego charis, né? Recharis tu, criou e sorriso no grego, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça é dele, não é de graça para nós, não. A graça é dele, para nós é preço, irmão. É preço, a salvação não é de graça, é pela graça dele, que nos amou, sendo nós ainda pecador. Ele disse, eu vou destruir essa terra, que nem eu fiz na época de Noé, vou matar tudo. Eu falei, não. Eu amo vocês, porque eu vos criei, eu tenho um carinho muito grande por vocês, por isso que eu vou amar você, eu vou salvar você, eu vou descer aí e vou salvar você. Aí diz lá João capítulo 1, e o verbo se fez carne, o verbo criou uma carne e botou alguém na terra, não. Ele mesmo, o próprio Deus, se fez carne, habitou no meio de nós, e diz João, e vimos a sua glória como um único filho criado pelo próprio Deus. Glória, aleluia, maravilha, irmão. Vamos lá, vamos continuar. A formação sólida que transforma. Então a ideia de Paulo era dar essa formação sólida na mente dos irmãos. É assim. A palavra de Deus é essa, é assim que constrói, é batismo nas águas, depois a imposição de mão, orar para receber o Espírito Santo, vai falar em língua, se não falar, tem que orar para falar. Por quê? Porque é evidência. Busque as evidências. Batizados vocês já são cheios do Espírito Santo, adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então essa consolidação Paulo se preocupou em fazer e organizou a igreja. Vamos lá. Item 3. A formação sólida que transforma uma região inteira. Alguém leia, por favor. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo
disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Assim também hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja alia a palavra, espírito e perseverança. Esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, como veremos no próximo tópico, quando o Evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominavam a cidade. Atos 19, 11 a 20. Então no ministério de Paulo, o Espírito restaura a doutrina e fortalece aquele ensino fiel, ensino verdadeiro. Então o ministério de Paulo veio para fortalecer a verdadeira doutrina. Por quê? Porque o povo de Deus precisa sempre daquela varinha para ir colocando no caminho assim, porque senão já vai caminhando, daqui a pouco já vai para lá, quando vê, aí já tem um bebendo, já tem fumando, já tem um cabeludo, já estão chamando nome. Não, tem que ter, a doutrina existe e é preciso corrigir o povo de Deus. Para cá, varinha, o Salmo 23 não diz isso? O que diz o Salmo 23? O Salmo 23, versículo 1. Quem pode recitar sem olhar a Bíblia? Senhor e nada, né? Algumas versões dizem, não terei falta alguma, principalmente o pastor. E ó, ei, onde é que vai? Aqui, ó, ganchinho, é vara e cajado, é vara numa mão e cajado na outra, é para guiar, conduzir e admoestar. Irmão, admoestar não é matar, é ensinar. Demonstração é ensinamento. Não, caminha por aqui. Então, quem faz isso? O Espírito Santo. Ele faz isso na vida do pastor, na vida do presbítero, que cuida da obra, né? Dos dirigentes, enfim. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. É Ele que foi enviado. Veja que a promessa foi dada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né? Todo mundo perguntando, e aí Jesus, quando é que nós vamos para a glória? Nós já queremos subir na eternidade contigo e oh glória, aleluia, sabe? Jesus, calma, não pertence a vocês saber o dia, né? Não, calma, tem muita nação para ser salvo ainda, mas aí vem o ponto-chave de toda essa, para mim, esse versículo é o chave desse ensino em Éfeso, que ele diz, mas recebereis virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Atos dos Apóstolos capítulo 2, dia do Pentecoste, quanto em Samaria, Atos dos Apóstolos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, né? Em toda a Judéia, Atos dos Apóstolos capítulo 8, e até os confins da terra, Atos dos Apóstolos capítulo 19. Eita glória, por quê? Cumprimento da palavra. Jerusalém, derramamento, na Judéia, derramamento, na Samaria, derramamento, e até os confins. Em Éfeso já estava ali o quarto derramamento do Espírito Santo ali sobre aqueles irmãos. Paulo impôs as mãos sobre eles e já começaram a falar em língua, glória, a profetizar, a falar. Por quê? Porque a doutrina verdadeira foi estabelecida, foi restaurada, o Espírito impulsionou Paulo, é assim que tem que fazer, é dessa forma que se crê, é assim que se estuda, é assim que se pratica, é assim que se vive. E aí o Espírito Santo, onde há doutrina, disciplina, obediência, o Espírito Santo vem e invade. E todos foram cheios do Espírito, diz a palavra. Oh glória! Vamos lá! Lição de número 2. O derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Agora vem porrada sobre aquela sociedade, uma sociedade pecaminosa. O item primeiro, manifestações extraordinárias do poder do Espírito. Alguém, por gentileza, leia. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmado por sinais extraordinários.
Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, provendo curas e libertações que autentificavam a mensagem anunciada. Até objetos tocados do apóstolo tornaram-se instrumentos da ação divina, não por si mesmo, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Assim, o Espírito Santo revela seu poder para transformar realidades marcadas pela dor e sofrimento. Olha só, manifestação extraordinária. Aqui nós temos na cidade de Éfeso uma figura mitológica, né? Em Éfeso, os moradores da cidade, o que era Éfeso? Éfeso era uma cidade que ela era uma cidade muito rica, muito próspera, né? Tecido, joias, ouro, comércio de alimentos. Então havia uma cultura nessa cidade de divindade. Havia uma divindade que era o padroeiro da cidade, né? Essa questão de padroeiro, a gente vê que a maioria das culturas sempre tem isso. É um santo, é uma estátua, é uma imagem. E lá em Éfeso também havia. E a padroeira da cidade era Ártemis, que era a cultura grega. Então a cultura grega trazia Ártemis como a deusa da fertilidade, da lavoura, da agricultura, enfim. Essa era a cultura grega inserida na cidade de Éfeso. E também conhecida como a deusa Diana, por causa da cultura do Império Romano. Então era a mesma divindade, mas a Diana era, os romanos advindavam ela e Ártemis, os gregos advindavam ela. Então essa cultura trazia aquela arte de magias da cidade. Então havia muitos feiticeiros, tarólogo, cartomante, magos, mágicos. Aquilo era infestado. Então, imagina pregar o evangelho a pessoas que nasceram em casas assim, se criaram, e você dizer assim: não, isso tudo está errado agora, não pode. Isso gerou um conflito muito grande na cidade, porque quando Paulo fala a verdade, expõe a verdade, muitos que seguiam essa religião acabaram abandonando a prática dessa crença. Trouxe até prejuízo econômico. Nós vamos ver aqui que havia um cidadão chamado Demétrio que fazia essas imagens, fazia esses artesãos aí, essas imagenzinhas da deusa Diana, né, para vender. E aí, imagina, você converte a pessoa que comprava, não vai comprar mais, né? E aí o prejuízo foi grande, e aí houve um grande alvoroço na cidade em relação a isso. Eu tenho certeza que os irmãos já leram lá dos Apóstolos, capítulo 19, essa terceira viagem missionária de Paulo. E aí, então, vocês vão ver que nessa cidade, Paulo ficou 3 meses na sinagoga. Então ele aproveitava a sinagoga, a igreja dos judeus, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Só que vai indo até a hora que o judeu... Não, mas peraí. Tá, e a circuncisão? E o sábado? Tá, mas não. Aqui tu não prega mais. E aí, em 3 meses, ele foi resistido pelos ortodoxos e acabaram expulsando ele. Mas ele não se fodeu, ele já buscou outro lugar para continuar anunciando a palavra de Deus. E é aí que o irmão Luiz Evandro falou sobre o Espírito se molda às condições necessárias. Porque você começa a anunciar. Daqui a pouco o barulho está tanto, não estou mais ouvindo tua voz. O Espírito Santo te dá um megafone e você já começa a anunciar. O Espírito sempre vai moldar uma forma que haja continuidade. Então, Paulo, ele não vivia as custas do Evangelho. Ele não recebia salário da igreja. Ele mesmo fala nas suas cartas: eu não fui pesado para ninguém. Eu trabalhei com o meu dinheiro, com o meu suor, e a prova do trabalho dele, do suor dele, está nesses aventais que ele usava na cabeça por causa do sol. O sol é igual da Bahia, poderoso, né?
E aí suava a cabeça, aqueles aventais que ele usava, aqueles lenços que ele usava para poder amarrar no corpo, para trabalhar com costura de tenda, fazendo tenda, por causa do sol, o pessoal que ia morar, os viajantes, que ia passar de caravana de uma cidade para outra, tinha que ter aquelas pausas no meio do deserto, tinha que armar a tenda ali, ficar embaixo, descansando, com o camelo, enfim, essas tendas Paulo construía, ele tinha essa habilidade desde criança e construía, costurava, trabalhando, fazendo aquele trabalho, e diz que esses aventais dele e os lenços dele eram usados pelos cristãos. Leva Paulo lá em casa, minha mãe está doente lá, está quase morrendo. Mas Paulo nem está aqui, meu Deus, ele está no outro congresso lá do outro lado, não tem como ele vir, mas leva o lenço dele aqui, estava até com cheiro de suor dele, porque ele estava trabalhando, né? Leva o lenço dele lá, põe lá na tua mãe lá e ora por ela que Jesus vai curar. Acontecia. Sabe por quê, meus irmãos? Não era o lenço dele que tinha poder. O lenço não tem poder. Eu sou contra esse pastor que vive vendendo vassourinha ungida, tijolinho ungido, lencinho ungido, sal grosso, não sei de onde. Sal grosso é bom na picanha. Agora, para a igreja é joelho grosso. Cala aqui, Aí Deus cura, Deus batiza, Deus transforma, Deus liberta, Deus faz. O lenço curava não era pelo lenço, não. Era a fé no Senhor Jesus. Tanto nós vamos ver na outra lição, na semana que vem, vou abrir uma pincelada aqui, os filhos de Seva, né? Falei outra aqui, os filhos de Seva, Atos dos Apóstolos, capítulo 19 ali, foram lá expulsar demônio, filho de sacerdote, hein? Filho de sacerdote, não era qualquer crente não, filho de sacerdote é sacerdote também, ainda que está na escola para chegar. Foram expulsar um demônio, o demônio cheio de porrada, rasgou, saiu nu, gritando, ferido. O pessoal, meu Deus do céu, o que aconteceu? O demônio ainda disse para eles lá, eu conheço Jesus, e sei que é Paulo. Tu é quem? Sou diácono da igreja, tal, aqui meu carteirinho, tal. Tu ora quando? Não dá, segunda-feira eu não posso ir na oração, porque segunda noite eu vejo tela quente, E aí? Né, a gente vai ver o cristão na hora do vamos expulsar demônio. Não, vai tu lá, vai lá orar. Não, eu ruim, tá? Irmãos, nós estamos nessa terra aqui para combater, irmão. Ele pode dizer, eu combati o bom combate. Nós temos que ser imitador, como ele fala. Pode ser meu imitador, porque eu sou de Cristo. Então ele fala com autoridade, nós temos que imitar Jesus. Ele fala, pode olhar para mim, olha para a minha vida, eu faço o que Jesus fazia. Então nós temos que dizer isso, irmão, olha para a minha vida, faça como eu faço, porque eu faço o que Jesus mandou. Nós temos coragem de dizer isso? Eu vou dizer, tu nem de culto vai. Né? Então o demônio desmascarando ali, tu vai expulsar um demônio. Uma vez o pastor Jorge Luiz de Assis, irmão do pastor Romeu lá da sede, e um período eu fui lá visitar muito eles na chácara, participava de vigília, de oração, eu era músico, tocava lá na igreja, ele falei, vai lá tocar na igreja. Aí eu ia. Aí certa feita fui expulsar um demônio lá, eu com a guitarra no colo, assim, só olhando, eu disse, eu quero ver como é que funciona, né? Recém-convertido, me converti, eu tinha 21 anos, era jovem ainda, né? Então, ao longo dessa caminhada aí, quase 40 anos de caminhada, eu aprendi muita coisa, mas quando o pastor chegou para expulsar, não era esse pastor, foi um outro, que não era pastor, acho que era presbítero, enfim, eu não sei qual era a denominação dele, ou a posição de obreiro dele, mas ele foi expulsar o demônio disse para ele assim, eu tenho que expulsar o demônio, se tu dá cheque sem fundo. Pô, envergonhou o cara. Ainda que o demônio é mentiroso, mas pô, chegar e dar ele na lata assim, o cara não falou mais nada. Já foi saindo no meio do povo assim, já foi tomando na frente, assim, tá? Imagina, irmãos, a autoridade do nome do Senhor Jesus é numa vida de santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém vai ver os sinais do poder de Deus.
Depois não adianta ficar ligando madrugada para o pastor para expulsar um demônio em casa. Aí meu filho está quebrando tudo, está endemoniado, pastor, corre aqui, expulsa, meu irmão. Não consigo. Você não vai no culto, não ora, nem Bíblia atrás. Aí eu pergunto, de vocês que vieram para a EBD, quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão quem trouxe a Bíblia. Está vendo? É assim, o obreiro tem que vir com a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Não pode se afastar da nossa vida. Eu tenho uma aqui, ó. Essa daqui eu comprei lá na Assembleia de Deus da Papa, quando eu congreguei lá nos anos 90. Na época era o saudoso pastor Altair, já falecido. Eu comprei ela em 1994. Está caindo folha. Mas é a palavra que eu levo para cima e para baixo, que é necessário. Como eu falar? É muito sério que o senhor está abordando aí, né? Claro. Questão aí, né? Até na questão da frequência do culto, da vida com Deus, né? Porque às vezes a gente começa a passar umas certas situações dentro de casa mesmo, nosso próprio lar mesmo, né? E às vezes a gente não toma consciência da questão de que há uma falta em nós também em relação a isso, porque é uma cobrança de Deus, no sentido de que o Espírito Santo tem ciúmes da gente, e aí a gente começa a relaxar em certas coisas, e é muito fácil a gente transferir a culpa, né? A culpa da igreja, a culpa do pastor que trocou agora, a culpa do outro, a culpa daquilo. Não, é como eu falei esses dias aqui, não existe culto ruim, existe gente ruim que vem adorar, adorador ruim, adoração ruim. Culto ruim não existe, o culto é meu, eu tenho que. Então essa consciência de que a gente é crente, é servo de Deus, tem uma responsabilidade. Eu sempre digo para minha esposa, né? Querendo ou não, a gente está sendo visto ali, não adianta. Todo mundo sabe que eu não venho durante a semana, mas chega no domingo de manhã aqui, domingo à noite, o povo quer me ver aqui, gente. O povo quer me ver, o povo quer me ver sábado aqui. Isso aí se chama comunhão, ter a comunhão com a igreja, ter essa coinonia. E isso tudo é uma vida saudável, querendo ou não. Mas se for falar, as pessoas vão ficar chateadas, vão ficar bravas. Mas na escola dominical a gente pode falar porque é o não, aqui na escola, irmão, aqui ó, não conheço a vida de ninguém, já passa a palavra, meu irmão. Eu não conheço a vida de vocês, eu não estou lá tomando um cafezinho, mas não, é vocês com Deus. Eu estou aqui ensinando pelo que o texto me deu. Eu li essa semana, o irmão me convidou terça-feira para dar aula. No próximo domingo também me convidou. Vamos estar aqui, se o senhor não me recolher e não vier buscar a igreja, vamos estar aqui para dar a lição de número 8. Mas o que acontece é isso. Você que tem que ser exemplo na sua casa. Você que tem que ser cristão. Quando Provérbios 22, 6 fala, instrui o menino, ele não está dizendo só para tu ir lá e falar. É para dizer assim, ó, o filho, olha para o pai. Olha para o pai está te ensinando porque eu faço. Não adianta só dizer assim, não rouba, não mata, não. E o filho vai lá e o pai está lá roubando, matando. Não pode. Então instruir, meus irmãos, é fazer e dizer, pô, olha para mim, como eu estou fazendo, eu não estou fazendo, então faz também, entendeu? Só um complemento do que o irmão falou. Muitas vezes tem pessoas que não podem vir durante a semana, mas muitas vezes dão prioridade para outras coisas. Ah, não vou porque fulano me chamou para ir lá. Ah, não vou porque vai passar tal coisa. Ah, não vou porque eu quero ficar em casa. Então, muitas vezes tira a prioridade na igreja para dar prioridade a outras coisas. Amém. O Senhor tem que ser a prioridade das nossas vidas. Claro que tem compromissos inadiáveis. Aí, oi irmão, por que tu não veio no culto? Onde tu estava? Eu estava em casa. Mas não sabe se o irmão em casa estava estudando para ter que pregar no outro dia? Ficou em casa meditando na lição para dar domingo de manhã? Ficou em casa porque tinha que levar no médico, tinha que levar no pronto-socorro? Então há compromissos inadiáveis. Ah, onde é que tu estava? Eu estava em casa, mas olha o compromisso que a pessoa tem, porque quem ama o Senhor quer estar junto com o Senhor. Eu quero estar aqui sentindo a presença do Espírito Santo, aprendendo no templo do Senhor, aprendendo a palavra. Como hoje de manhã nós estamos aqui, nós estamos aprendendo a palavra. Eu também estou aprendendo, irmão. A gente está aqui instruindo pela misericórdia, que o Senhor também nos chamou para isso. Então nós temos que fazer. Agora nós temos que estar fazendo para que nós sejamos a diferença da sociedade. Porque se nós não formos diferentes da sociedade, como é que o povo vai nos olhar? Aí tu veio falar de Jesus, eu nem sabia que tu era crente. Pô, que vergonha, que não sabia que Jesus te ama, mas e tu sabe que ele também te ama, porque
nem transformado estava, né? Andando, aí tem lugares que envergonham o evangelho, mas não vai. Aí vou lá naquele bar pregar, eu ficava encostadinho no balcão falando de Jesus, tomando uma gelada, jogando uma sinuca. Vai pregar assim? Misericórdia, vamos lá. Priorizar Deus não é largar tudo, né, mano? Priorizar Deus é colocar Deus no primeiro lugar. Prioridade é isso, Deus em primeiro lugar, centro da nossa vida. Terceira e última lição, a manifestação do poder entre o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade pecadora, uma cidade idólatra, né? Então vamos lá, o item 1, leia alguém? Na escritura, gentios designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. O mover do Espírito produziu um ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado, impactando estruturas culturais e econômicas. O resultado foi santidade prática, restauração de lares e profundo impacto social. Amém. Então, o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade que era idólatra. Isso é promessa, né? Está lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28 ao 32, que diz, né? E há de ser, Paulo faz essa citação, Pedro faz essa citação em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, antes do derramamento do Pentecostes, ele faz essa citação de que havia uma promessa desse derramamento do Espírito para todas as nações, não só para Israel, né? Há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e também sobre servos, sobre servas, derramarei do meu Espírito, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor, olha que é preciso essa invocação para que haja salvação. Essa invocação, meus irmãos, não é só na oração, é uma vida de invocação a esse céu glorioso, a essa eternidade prometedora. Jesus mesmo disse em João 14:3, quando ele diz: eu vou, mas eu indo eu voltarei para buscar vocês, para estar comigo no lugar que eu vou preparar. João 14:3 fala sobre isso. Então nós precisamos dessa invocação desse lugar. Então, quando o profeta Joel profetiza no capítulo 2 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não é só numa oração, eu vou ali correndo, rezar uma Ave Maria, que veja você, não vai. Pode rezar 10 Pai Nosso, Vite, Santo, não vai, não é essa invocação. O texto ali, do latim invocare, quer dizer ter uma vida de consagração, de ter uma vida entregue ao Senhor. É o que o profeta Joel nos fala em relação a também para os judeus e a tantos quantos as nações, a tantos quantos o Senhor chama as nações. E estava ali Paulo em Éfeso cumprindo esse derramamento que foi prometido lá em Atos 1:8, que nós falamos aqui, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até em Éfeso, Esmirna, Tiatira, em todos esses lugares. Até essas igrejas da Ásia Menor ali, quando João escreve o Apocalipse, as 7 cartas da igreja de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, ele é um livro só, mas ele, na verdade ele é 8 compêndios, porque é um livro do Apocalipse e mais 7 cartas juntas no rolo, que eram para as igrejas. Essas igrejas foram fundadas por esses cristãos. Paulo levando a palavra, juntamente com Apolo, Barnabé, estavam ali pregando a palavra de Deus e instituindo essas igrejas, né? Ainda que depois as igrejas sempre tem aquele lado, cai, peca, comete erros, mas o Senhor Jesus está aqui pela sua palavra para nos corrigir, para nos dizer: o caminho é esse, a verdade é essa. Amém, queridos? Então nós